Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter a mensagem de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo anjo, vindo dos céus, vos pregue evangelho que vá além daquele que vos temos pregado, que seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar aos homens? Se agradássemos ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo de homem, porque eu não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Cristo Jesus. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneiramente perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Podeis assentar somente até aí, provavelmente a gente vai conseguir caminhar um pouco mais. Na semana passada eu trouxe aos irmãos algumas declarações de caráter introdutório que de fato espanta a compreensão de muitas pessoas. Na verdade, nós não temos como fazer uma leitura textual se nós não compreendermos um pouco da leitura contextual. Em qualquer leitura, seja ela uma literatura cristã ou secular, é importante identificarmos o contexto para que sejam devidas as interpretações necessárias e textuais. Todo texto sem contexto é pretexto para desenvolvermos o que nós pretendemos falar, e não aquilo que o texto bíblico está mencionando. Entre a capacidade que eu tenho de impor ao texto aquilo que eu desejo falar, e que o texto tem de impor a mim o que ele está falando, nós precisamos ficar com o que o texto está falando. Para identificarmos o cerne daquilo que está sendo dito, nós precisamos contextualizá-lo histórica, doutrinária e culturalmente, dentro do universo de tempo e histórico que ele foi inserido. Paulo havia desenvolvido a primeira expedição missionária, ele era assistente pessoal de Barnabé, que o trouxera a partir do capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, diante dos discípulos. Eles saíram da cidade de Antioquia da Síria, desceram para fazer uma conexão portuária em Chipre, foram para a região de Pergue, na Panfilha, subiram para a cidade de Atália, de lá subiram para Antioquia da Pisídia, Listra, Icônio e Derbe. 2 ou 3 anos após esta viagem, que ocorre entre os anos 46, 47 ou 48 do primeiro século da era cristã, o apóstolo São Paulo descobre que alguns irmãos da controvérsia judaizante haviam chegado na igreja. Estes irmãos estavam fazendo o que nós lemos aqui anteriormente, perturbando o corpo discente, isto é, perturbando a igreja, e pervertendo a pregação. Diz a Bíblia Sagrada que Paulo, ao ser informado deste episódio, ele escreve, antes do concílio de Jerusalém, esta epístola. Vocês precisam entender que a partir do capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, a comunidade apostólica reuniu-se em Jerusalém para desenvolver o primeiro sínodo, o primeiro concílio. O concílio da igreja de Jerusalém era exatamente para abordar a questão dos gentios que estavam entrando dentro da igreja. Todos nós sabemos que o cristianismo se desenvolve inicialmente na comunidade judaica. Então, a mensagem do evangelho não impede o judeu de ser judeu, porque agora ele é um cristão. Mas também não impõe à comunidade gentílica, isto é, qualquer indivíduo que não seja judeu, práticas culturais e ortodoxas do universo judaico.
Então Paulo está escrevendo esta carta para evitar que os judaizantes, provavelmente da casa de Tiago, perturbem a igreja e pervertam o evangelho. Eles usam duas formas didáticas para desmanchar o que Paulo pregou. Primeiro, eles questionam a autoridade apostólica de Paulo. Por isso que das 13 epístolas que Paulo escreveu, esta é a única epístola, pastor Efigênio, que ele não sauda a igreja como faz nas outras 12. Veja bem o que é um leitor que deseja ler a Bíblia, extraindo dela elementos mais profundos. Você nunca se perguntou por que Paulo não sauda esta igreja? Ele sauda aos Romanos, Coríntios, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito e Filemão. Ele usa exatamente, ipsis literis, a mesma expressão para as 12 epístolas. Mas quando ele escreve às igrejas da Galácia do Sul, que eram as igrejas da região de Antioquia da Pisídia, de Listra, Icônio e Derbe, ele não faz a devida saudação. Ele defende a si próprio, porque o seu apostolado, o seu ministério, tinha sido destruído anteriormente pela controvérsia judaizante. Então Paulo faz uma defesa de si mesmo, porque defendendo ele que fala, ele defende consequentemente o que ele havia falado. E o que ele havia falado, ou o que ele havia falado, a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, que categoriza salvificamente na minha vida, por meio da graça e da salvação de Jesus Cristo. O que os judaizantes estavam falando para o irmão Milton César, para o irmão Efigênio lá na Galácia do Sul? Vocês precisam de Jesus mais o sábado. Vocês precisam de Jesus mais a circuncisão. Vocês precisam de Jesus mais a lei de Deus. Vocês precisam de Jesus mais os profetas. Paulo está dizendo só Jesus, só Jesus, só Jesus. Então Paulo se defende para defender o que ele falou. No versículo 6, ele começa a tratar a igreja com pessoalidade. Ele diz assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. E eu li esse texto filosoficamente. Para dizer a verdade, eu fiz a filosofia seminarística. Aquela que o padrinho faz, o PAD. Sim, eu fiz ela no Nordeste. Então eu aprendo a ler a coisa um tanto quanto filosófica. Então quando Paulo escreveu assim, admira-me, eu coloquei e mencionei na semana passada, mesmo? E fiz uma interrogação. Paulo se admira de apacentar uma igreja tão vulnerável, tão fraca? Eu coloquei mesmo, e eu mesmo respondi sim, porque era a primeira epístola. Veja bem, você precisa entender um pouco de cronologia fala de novo, neotestamentária. E eu não vou clarear não, vocês vão pegar assuntos mais consubstanciais, não são palatáveis, mas são fundamentais, para trazer uma fé mais ortodoxa e fundamental para a igreja. É uma das primeiras igrejas, epístolas do Novo Testamento. São 27 epístolas. Quantas epístolas, igreja? 2 epístolas são categorizadas como sendo possíveis primeiras epístolas. Essa epístola que Paulo escreveu aos Gálatas e a epístola de Paulo aos Tessalonicenses são provavelmente as primeiras epístolas do apóstolo e também do universo neotestamentário. Então é a primeira vez que Paulo está escrevendo para uma igreja. E ele vai ter que surpreender-se com a mesma surpresa que Moisés teve. Pastor, qual foi a surpresa de Moisés? É a surpresa de todo pastor. Um homem que consegue de forma pastoril tirar o povo do Egito, mas não consegue tirar o Egito do povo. É o que Paulo está falando. Paulo está perturbado porque o povo que era tão fundamental, tão apaixonado, tão crente, tão vividamente cheio do Espírito Santo,
não bastou mais do que 2 palavrinhas só, 2 expressões só, para abandonar a mensagem que Paulo havia pregado. E ainda Paulo está dizendo que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam. Paulo está dizendo assim: o Jair está perturbado da mensagem que foi ordinariamente pregada, porque uma pessoa entrou na vida dele para fazer 2 coisas, está aqui no texto, para perturbar e para perverter. Era o que estes judaizantes estavam fazendo, perturbando a igreja e pervertendo o evangelho, pervertendo o evangelho e perturbando a igreja. 3 observações eu coloquei aqui. A primeira: o declínio da igreja, preste atenção, o declínio da igreja não deve surpreender aquele que a lidera. Eu vou repetir: o declínio da igreja não deve perverter aquele que a lidera. Detalhe: se o declínio não pode surpreender aquele que lidera, a motivação da igreja também não pode entusiasmar aquele que lidera. Eu não posso ter a minha motivação de fé baseada na motivação da igreja, e eu não posso ter a minha desmotivação de fé baseada na desmotivação da igreja. Não é sobre a igreja, é sobre mim mesmo. Não é sobre a capacidade que eu tenho de fazer uma leitura contextual. Então nós que somos pastores, esse texto me ensina que eu não posso admirar porque alguém está fraco, e também não posso ficar empolgado porque a igreja ficou alegre. A tessitura emocional, olha a palavra que eu peguei, o comportamento emocional do líder, ele é o que Paulo explicou. Uma coisa eu faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para as que estão adiante de mim, pelo prêmio da soberana vocação de Deus, proposta por intermédio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. A única coisa que me faz paralisar no presente, porque veja bem, eu estou como estava Santo Agostinho lá em Hipona. Não existe presente, não existe passado e nem futuro. Porque se o passado é aquilo que do presente eu projeto a partir da minha memória, e se o futuro é aquilo que do presente eu projeto com a minha expectativa, então não tem nem passado e nem futuro. Deus não chamou utópicos para viver no futuro, e nem bando de museus na igreja para viver lá no passado. Deus te chamou para levantar a cabeça agora. Deus te chamou para levantar a cabeça agora. Você não vai encarar quarta-feira, você vai encarar o resto da terça-feira. Você vai encarar quarta-feira, quinta-feira, quinta-feira, porque o teu presente será um presente de bênção, se você levantar essa tua cabeça, olhar para Jesus e glorificar a Ele por todas as coisas. Na estrada automotiva da minha existência, o passado é o retrovisor, ele serve por referência, mas diante de mim está um baita de um para-brisa. O futuro é muito mais adiante. Eu só vou alcançar lá se eu tiver competências para administrar o meu eu agora. Então a igreja vai bem ou vai mal? Eu estou firme. A igreja vai poderosa ou fracassada? Eu estou firme. A igreja quer doutrina ou quer blá blá blá? Eu estou firme. A igreja vai em todas as tendências. Eu estou debaixo do poder desta palavra, e só essa palavra é alimento que dá consubstancialidade para uma igreja viva e organicamente desenvolvida diante de Jesus. Segunda coisa, o declínio. E eu coloquei então uma pergunta aqui, Jair, ó. Quem poderá satisfazer uma igreja vazia? Quem? Meu Deus, se nem Paulo Marisa, com toda a sua sapiência, com grego, com latim, com aramaico, com hebraico, com vernáculo literalmente bem pensados, conseguiu suprimir, satisfazer uma igreja tão vazia, eu vou conseguir, Efigênio? Meu Deus, o que é que sobra para mim se nem Paulo conseguiu?
O que é que sobra para nós, queridos? Se nem Paulo conseguiu, aí eu coloquei: quem poderá satisfazer uma igreja vazia? Sabe qual é o único elemento que traz a igreja a um estado de vida espiritual madura? É a presença do Espírito Santo e o alimento sólido da palavra. Você pode dizer graças a Deus? Segundo lugar, o declínio sempre será mais rápido. Meu Deus, está no texto. Olha o que ele falou, irmão Renan. Me admira, não é o fato de vocês caírem nessa conversa. Me admira é que vocês caíram muito rápido. Qual era o fundamento desta igreja? Meu Deus, qual era, Jair, o fundamento desta igreja? Porque Paulo falou assim: foi muito pouca conversa para desmanchar grande trabalho. Foi muito pouco vento para desmanchar, para descaracterizar tamanha propriedade. É igual casamento, ninguém pode banar um corpinho, um cabelinho, que o cara já está desesperado. Ou a mulher não pode ouvir uma palavrinha mais doce, que ela já, meu coração, o que é isso, rapaz? Está na hora de fundamentar a nossa vida. Deixa bater vento, deixa bater tempestade, deixa bater o que for bater. Nós estamos de pé, porque a presença dele nos alimenta. Olha, o Paulo falou: vocês passaram muito rápido. Aí eu coloquei aqui, só se protege o resultado quando interfere no processo. Porque nesse caso, o resultado para esse processo era o fim da igreja. Por isso que antes de Paulo ver o fim da igreja, ele vacina ela. Qual é a vacina da igreja, pastor? É a palavra de Deus. Eu, com 17 anos de idade, me propus escrever a Bíblia Sagrada, o Novo Testamento só, claro. Eu nunca terminei o Novo Testamento, mas gastei uns 3 cadernos de 20 matérias escrevendo ele. Porque eu sempre soube que quem consubstancia espiritualidade na igreja é o poder da palavra, é a glória da palavra, é a unção da palavra. A palavra salva casamento, salva empresa, salva negócio, salva espiritualidade. A palavra de Deus é a entidade mais importante dentro de uma igreja. Quando haverá avivamento nesta igreja? Quando os cultos de doutrina e de escola bíblica dominical forem os mais concorridos. O resto é conversa fiada. Por isso que eu fiquei feliz hoje quando eu vi o irmão Júlio atiçando lá no grupo: vai para a doutrina, vai para o culto de doutrina. E eu quero que todos os departamentos façam isso. Vai para o culto de doutrina, vai para a escola bíblica dominical. Porque se tem algo que me manteve de pé até agora, é esse poder extraordinário desse livro que emana a glória, graça e poder espiritual para a nossa vida. Então o declínio sempre será mais rápido. E ele fala assim: estejais passando. E eu coloquei aqui uma frase: destruir é mais fácil que construir. Vamos repetir essa frase no 3. Destruir é mais fácil que construir. 1, 2, 3. Destruir é mais fácil que construir. Então, terceiro ponto: o declínio da igreja precisa ser primeiro o declínio do altar. Por que precisa ser o declínio do altar, desse púlpito aqui? Porque se o diabo interfere na docência, ele sacrifica a discência. Se o diabo interfere no ensino, ele sacrifica quem escuta. Porque essa própria carta, irmã Marisa, coloca a igreja na categoria de quem é vulnerável a escutar o que está falando aqui, independente da fonte, da origem. Então Paulo mostra que o diabo não prejudica a igreja a partir da igreja. O diabo prejudica a igreja a partir do altar dela. Se o diabo arrancar da igreja a palavra, acabou a igreja, não é a igreja. Por isso que a solução para a escola bíblica dominical na Outra América foi a seguinte: vamos matar a escola bíblica dominical antes que ela mate a igreja. O que eles fizeram? 2 coisas. Unificaram a classe, porque eles queriam quantidade e não qualidade. Eles unificaram a classe, transformaram a escola bíblica dominical norte-americana num edu-worship. 90% de canção e 10% de palavra. O que aconteceu? A igreja ficou quantitativa, encheu, mas perdeu qualidade. Por que a qualidade da igreja? A qualidade dela é a qualidade de Cristo em nós.
E Cristo em nós é tão intrinsecamente ligado à capacidade que eu tenho de mastigar Ele, de comer dEle, de viver dEle, porque Ele é o Verbo encarnado. No princípio Ele era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Tudo foi feito por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Aqui está o Verbo de Deus, e quem quer viver em Cristo precisa aprender a viver na palavra. Então esse povo chegou lá, vamos falar assim, perturbando e pervertendo no 3. 1, 2, 3. Perturbando e pervertendo. O que? O ensino. Porque Jesus era insuficiente. Irmão, a gente canta tanta besteira, né? E tem pregador que fala, né? O melhor de Deus está para... O melhor de Deus vai vir. Irmão, não vai vir o melhor de Deus. O melhor de Deus já veio. Ele se chama Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor. Aí a gente fica cantando mentira, enganando o povo, porque o diabo sabe que sacrificando a docência, ele mata a discência, ele mata a igreja. Sacrificando o altar, ele mata a igreja. Então, Paulo está dizendo, esse povo perturba e perverte. Aí Paulo vai dizer, meu Deus, olha o que ele vai dizer. Mas, a ideia de mas, no hebraico eu não sou nada de grego e quase nada de hebraico. Mas no hebraico é lahem, trazendo a ideia de que a palavra que segue adiante complementará o que ficou para trás. Então Paulo dá a solução. O que Paulo dá, irmãos? Solução. Ele fala, ainda que nós, aí eu filosoficamente li o texto, eu perguntei o seguinte, poderíamos trair aqueles que nos cercam? Foi uma pergunta que eu fiz para mim. Será que eu poderia ser capaz de trair aqueles que nos cercam? Aí eu respondi, Ronaldo, sim, se nós mesmos podemos ser o traidor de nós mesmos. Porque Paulo falou assim, se der uma loucura na minha cabeça, olha o que ele está falando. Se amanhã der eu vou usar uma palavra, está gravando, uma diarreia teológica na minha cabeça, vocês não me escutem. Foi ou não foi que ele falou? Vocês não me escutem. Ele não falou isso? Ou pelo menos eu estou entendendo. Então há a possibilidade de um bom obreiro se tornar um mau obreiro? Sim. Porque há a possibilidade de Presley ser um monstro amanhã. Depende da forma como eu reajo às implicações ministeriais da cotidianidade de uma vida cristã. Eu posso virar um monstro, um apóstata. Eu posso. Então Paulo fala assim, olha, existe uma possibilidade e eu quero que vocês descartem caso aconteça o quê? Se eu vos anunciar outra coisa, além daquilo que eu já tenho pregado, que seja anátema. Ele se anematizou. Ele jogou sobre si uma maldição. Se Paulo joga sobre si a maldição, se ele perverter a mensagem do evangelho, o que Paulo jogaria se ele estivesse hoje assistindo os TikTokers, os réus e os shorts do YouTube? Bagunçaram com a igreja. Bagunçaram com a palavra. Bagunçou, a igreja bagunçou. A docência foi embora, o ensino foi embora. Nós criamos um público tão estupidificado na igreja, agora temos dificuldades para lidar com ele. Eu não estou dizendo de vocês, mas na igreja ordinária, no corpo místico de Cristo, uma igreja que admira uma palavra palatável, sensorial, uma igreja que é muito mais movida naquilo que ela sente do que propriamente naquilo que ela consegue raciocinar. Você nunca moverá o seu corpo e nem as suas emoções para um desdobramento de espiritualidade se primeiro essa transformação não for metanoia, não for na cabeça. A metamorfose, que é a transformação do corpo, não ocorre sem a metanoia, que é a transformação da mente. Evangelho é racional, é pensar naquilo que Deus tem feito, e Deus tem feito coisas grandes nesta igreja. Aí eu coloquei aqui uma coisa aqui engraçada, irmão Júlio, humildade é admitir a possibilidade de quem você possa se tornar. Porque quando você, estando de pé, admite a possibilidade da queda, você se mantém firme. Quando você, estando deitado, admite a realidade do seu fracasso, é beleza. O problema é o indivíduo que está deitado e pensa que está de pé.
Esse é que é o problema. Você admitir que você é um franco pecador, que desemboca as suas atitudes em Yetzer Lev Radan Hará, em inclinações pecaminosas, é beleza, porque o problema não é nem tanto o pecado que se comete, mas a incapacidade que eu tenho de admitir o pecado cometido, porque quem está mais próximo de Deus não é quem mais confessa pecado, quem mais confessa erro, não é quem mais peca, é quem mais próximo de Deus está. Então eu acho que Paulo foi, eu tenho certeza que Paulo foi humilde, porque ele assim, eu estou de pé agora, mas existe uma possibilidade que eu venha cair. Então humildade é quando eu admito a possibilidade de um dia vir a me tornar aquilo que eu nunca desejei ser. E ele disse isso, né? Quem me livrará do corpo dessa morte? O bem que eu quero fazer eu não faço, e faço mais que eu não quero. Você sabe o que é o corpo da morte? Você sabe o que é o corpo da morte? Você sabe que Paulo pega um empréstimo pretoriano? Você sabe que Paulo pega esse empréstimo? Se eu eventualmente mato o Jair, eu vou usar eu e o Jair. Depois eu resolvo com ele lá fora. Se eu mato o Jair, eu sou um assassino. A guarda romana pega o corpo do Jair e atrela o corpo morto a mim enquanto eu sou preso. Isso é o corpo da morte. A cadavericina, que são bactérias e tantas outras, desse corpo pegado a mim, o corpo morto pegado no corpo vivo, mata o corpo enquanto tem vida. Então os romanos faziam isso para penitenciar quem assassinou. Paulo usa esse empréstimo histórico para falar do corpo pecaminoso que existe dentro do Presley. Quem é ele? É o Presley, é o Jair, esse corpo satânico, esse corpo todo destrutível, que te inclina ao erro, inclina ao mal, inclina ao pecado, inclina à fofoca, inclina às coisas que a gente deseja e a gente abraça. Mas Jesus está aqui para transplantar para nós uma outra natureza, a natureza do seu Filho. Ele está aqui dentro de nós. Isso só pode acontecer por intermédio da palavra de Deus. E outra coisa, repita comigo, irmãos. É possível um bom obreiro, mais alto, um bom obreiro se tornar um demônio. É possível? Escute. Lá na prisão de Paulo em Roma, você tinha Tíquico, Aristarco, Marcos, Jesus, Epáfras, Lucas, Demas e Arquipo. Na primeira prisão romana de Paulo, você tinha Tíquico, Aristarco, Marcos, Jesus, Epáfras, Lucas, Demas e Arquipo. Quando Paulo escreve a primeira epístola a Timóteo, esses 7 estavam. Quando Paulo escreve a segunda epístola a Timóteo, nenhum dos 7 estavam. E um deles apostatou, Demas. Porque é possível fiéis se tornarem infiéis. É possível honestos se tornarem traidores. Então Paulo fala assim, ainda que nós, ele se inclui, ou mesmo um anjo vindo do céu. E outra coisa, nesse primeiro ponto, lembra quem foi Demas? Eu não sei quem foi, uma irmã, entrou no gabinete e falou assim, pastor, como que pode pessoas como fulano exercerem funções tão importantes assim? E eu disse, do mesmo modo que nos dias bíblicos você tem diótrefes infiltrado dentro da igreja. Não sei se foi até a irmã Sirlene perguntou na escola dominical, pastor, como é que um homem desse dirige a igreja? Você lembra, Sirlene? Eu falei, as pessoas se tornam assim. O cão não chega de cão. Não, ele não chega de cão, ele chega de anjo. E as pessoas vão se solidificando, se personificando, se satanizando, se demonizando a cada dia. Por isso que a igreja é um ambiente para cura e não para traumas e transtornos. Quando você é machucado, pisado, maltratado, multifacetado na igreja, é a oportunidade que Deus te dá de decidir entre 2 caminhos: o da resignação, resiliência ou perdão, ou da cauterização, angústias e depressão. Vai depender da capacidade que eu tenho de lidar com os traumas que eu enfrento.
Mas você tem na Bíblia várias. Esse Alexandre, eu coloquei aqui 4: Demas, Diótrefes, Alexandre, Himeneu e Fileto. Esse Alexandre aqui, querido Lucas, foi quem entregou Paulo lá em Troade, quando ele esqueceu na casa de Carpo a capa e os pergaminhos. Não deu nem tempo de ele pegar um papel, porque Alexandre o latueiro traiu ele. As pessoas se tornam assim. Paulo está falando: se eu me tornar algo diferente daquilo que vocês viram até hoje, vocês podem jogar sobre mim as maldições de Deus. Vocês estão ouvindo, irmãos? O pastor, diga amém. Estão ouvindo o pastor direitinho? Diga glória a Deus. Segunda coisa: manter uma sólida relação entre ministro e sua ministração. Como que eu mantenho uma relação sólida entre aquilo que eu sou com aquilo que eu falo, aquilo que eu falo com aquilo que eu sou? Está na resposta: além do que temos pregado. Ou seja, enquanto vocês observam a minha vida, a minha pregação, mantenham firmes nela. Se a minha vida ou a minha pregação destoarem, divorciarem uma da outra ou um do outro, apartem de mim, eu estou amaldiçoado. Está tudo na Bíblia, irmão. Não tem motivo para nós cair mais em lorota. Terceiro motivo: e eu coloquei aqui, o que me une como ministro diante dos ministrados é a minha pregação alinhada com o meu testemunho. Irmãos, eu vou falar algo para você. A igreja suporta tudo de mim. Ela suporta eu dar um passo maior do que a capacidade, ter que cozinhar para pagar a conta. Ela suporta uma dívida temporal. Ela suporta um desequilíbrio, que seja ele administrativo ou de personalidade. A igreja suporta facilmente essas coisas. Mas a igreja nunca suportará uma liderança que é rancorosa. A igreja nunca suportará um pastor que destua com a vida da pregação que ele professa em pontos fundamentais e comportamentais. Nunca. Nunca a igreja suporta isso. Terceiro: repetição. Repita comigo: repetição. Um fenomenal recurso didático. Olha o que Paulo fala. Olha aqui, ó. Assim como já dissemos, e agora repito, de novo. Assim como já dissemos e agora repito. No 3 você repete e agora repito. 1, 2, 3. E agora repito. De novo, 1, 2, 3. E agora repito. Irmãos, a repetição, a repetição, ela é preponderante para trazer fundamentação. O senhor sabe quantas vezes o senhor precisa escutar a mesma coisa para colocar, para deslocar o entendimento que você escutou? O senhor está escutando de mim aqui alguma coisa. Para deslocar o entendimento que o senhor está escutando de mim, da memória imediata para a memória de longo prazo, o senhor precisa me ouvir a mesma coisa 21 vezes. Não aguento pastor repetindo mensagem. Ninguém aguenta assim. Ninguém repetindo nada aqui que você não aguenta 21 vezes. Caso contrário, 93% do que eu falo agora, amanhã você não lembra absolutamente de nada. Glória a Deus. Então Paulo falou assim: eu já disse quando estava aí, estou dizendo agora e vou repetir. Eu já disse quando estava aí, estou dizendo agora e vou repetir. Aí ele fala, o que ele vai repetir? Está aí no texto: se alguém vos prega outro evangelho que vai além do que recebeste, seja anátema. Coisa mais difícil, irmãos. Eu não tenho dificuldade com os textos, porque eu lido com os textos bíblicos há muitos anos. Eu vi meu pai ficando 5, 6 horas no gabinete estudando para poder falar uma pregação. Então, desde quando eu mamava no peito, eu lido com essa literatura. Mas às vezes as pessoas estão aqui: eu não entendo nada. Você entende sim. Não fale que você não entende porque você não quer entender. Você entende sim. Pegue a Bíblia,
Pega uma garrafinha de café, anota, começa a ler, fala: eu vou mudar, eu vou ressignificar o meu entendimento bíblico, eu vou plantar em mim fundamentos eternos. Eu tenho certeza absoluta que a sua vida espiritual nunca mais será a mesma, e o nome de Jesus sempre será adorado na sua história. Você entende? Sim, em nome de Jesus. Então, repetição, um fenomenal recurso didático. Já disse, agora repita. Agora é interessante, eu não sei se vocês sabem, que o problema aqui, o pastor Efigênio, é a soteriologia. A soteriologia, que é a doutrina da salvação, era ameaçada pela controvérsia judaizante. Porque a controvérsia judaizante diz duas coisas. Primeiro, Paulo não é da nossa escola apostólica. Por isso que ele começa: Paulo, apóstolo de Cristo. Então Paulo não é do nosso ministério. Segundo, por quê? Porque eles precisam desmanchar a autoridade apostólica para desmanchar o apostolado. Ele precisa desmanchar quem pregou para depois desmanchar a pregação. E o que é que o judaizante está falando? Não, vocês receberam Cristo? Bacana, agora tem que circuncidar. Receberam Cristo? Bacana, agora tem que guardar a lei. Agora tem que guardar o sábado. É Cristo mais, não é Cristo mais. É só Cristo. Por meio dele, para ele, todas as coisas são feitas. Aí, presta atenção. Por que eu preciso solidificar estas verdades? Aí, no primeiro século da era cristã, ali mais ou menos entre os anos 85 até o ano 116, surgiu a primeira heresia. Um dos maiores heresiarcas da história do cristianismo, Marcião de Sinop. Anota aí. E esse Márcio, viu? Aprendam. Ele separou primeiro do que a igreja, a Bíblia que ele ia usar. E ele encontrou com Policarpo. E outra, ele é de 85, ele viveu nos dias de João. E ele encontrou com Policarpo, que foi discípulo de João. E ele falou para Policarpo assim: você sabe quem eu sou? Ele, achando que ele era a Coca-Cola do deserto. E Policarpo disse assim: eu sei quem tu és, o primogênito de Satanás. Depois surgiu quem? Montano. Montano está lá no segundo século, anos 155 e 160. Você sabe o que é que Montano diz? Eu sou a voz da profecia, o interlocutor do Espírito Santo. A revelação que se extinguiu alguns anos atrás dos apóstolos, Deus retornou ela para mim. Ele e suas profetisas, Priscila e Maximília. Surgiu gente lá naquela época, e tem surgido gente até hoje. E Paulo está invocando sobre essas pessoas, sabe o quê? A maldição de Jesus Cristo. Sabe por quê, irmãos? Porque ele permite que todas as coisas sejam perdoadas, absorvidas, que sejam tratadas com zelo e com carinho. Fraquezas de crente, adultério, uma fornicação, uma dificuldade. Agora, violar o que é mais sagrado na igreja, a ortodoxia e a doutrina, a igreja não pode fazer isso. Porque se tem algo que Deus quer fazer, Ele faz por intermédio de sua palavra. Pastor, 3 motivos e eu termino. Por que é importante a repetição na igreja? Primeiro, para consolidação da memória. Colocar o que precisa ser fixado na memória de longo prazo. Segundo, reforço do aprendizado. Uma igreja verdadeira é aquela que escuta as mesmas coisas, desenvolve melhor a sua capacidade de aproveitamento e fundamentação. Por isso que a gente faz aqui expositivamente. É Gálatas. Você vai ouvir aqui em muitas pregações minhas, eu pregando que Paulo esteve nessa região com Barnabé na primeira expedição missionária, que ele saiu de Antioquia da Síria, Chipre, Pergue na Panfilha, que ele foi para Antioquia da Pisídia, passou por Atalha, Listra, Icônio, Derbe, entre os anos 46, 47, dos primeiros séculos da era cristã. Isso é importante, pastor, é importante para você fazer uma leitura geolocalizada no livro de Atos dos Apóstolos, para você casar o livro de Atos dos Apóstolos com as epístolas, para aprender a fazer uma leitura. Mas você quer viver, irmão, a vida cristã sem aprofundar na palavra? Você quer levar uma vida cristã sem aprofundar em oração, sem aprofundar nas escrituras? Não. Diga não à frieza. Você vai entender mais, ser melhor cristão, ser mais autêntico, ser mais profundo. E você só pode fazer se você começar a aprender sobre a palavra de Deus. Terceira coisa, consistência e segurança. Uma igreja solidifica o aprendizado por meio do aperfeiçoamento e da profundidade. Paulo faz 3 coisas. 2 coisas. Quantas coisas ele faz, irmãos? 2.
Na verdade são 3, eu não sei porquê, cadê a terceira? Deve ter ficado no... Paulo precisa validar seu ministério. De novo, filho. Porque os outros acabou, entendeu? Os outros, ele construiu, tá entendendo aqui? Olha aqui, ele construiu, tá entendendo? Aí veio os outros e destruiu. Pronto. Aí ele precisa fazer o quê? Validar de novo o seu ministério. Ele faz isso de 3 formas. Primeiro, Paulo vai se preocupar primeiro com quem ele é. Depois Paulo vai se preocupar com quem ele foi. E depois Paulo vai se preocupar com o que ele estava pregando. Então, para validar o ministério que foi jogado no chão, Paulo está preocupado com quem ele é. Está no versículo 10. Com quem ele foi, a partir do versículo 13. Mas agora eu vou encerrar essa palavra e a gente vai dar sequência na próxima terça-feira, em nome de Jesus. Amém? Você pode dizer glória a Deus? Você pode dizer graças a Deus? Meus irmãos, na sexta-feira, no sábado, melhor dizendo, quinta-feira nós temos culto de oração. Nós ainda não temos departamentos. Eu não sei como que está a programação. Letícia, vê aí a programação da semana para mim, por favor. Tá, do fim de mês, que mudou da que está aqui no... Tem alguma visita amanhã não, né? Não. Quinta-feira, culto de oração aqui na igreja. Provavelmente alguém vai liderar essa oração. No sábado, nós temos a reunião ministerial, às 17 horas, 5 horas da tarde. Reunião ministerial, 5 horas da tarde. E às 7 horas da noite, nós teremos o culto de Santa Ceia. Eu peço aos irmãos que não falte a reunião de ministério. Os obreiros, os pastores, transmitam aí para os demais irmãos a necessidade de estarem aqui. Espalhem aí para os demais obreiros que não vieram. É nosso dever, meus irmãos. Deixa eu dizer para você uma coisa. Aquele grande dia vai mostrar muitas coisas sobre quem nós somos, que serão fundamentadas naquilo que nós fizemos. O que a gente está fazendo aqui fundamenta lá quem a gente é. E aí lá naquele dia tudo será revelado. Eu peço a você, em nome de Jesus, que participe da reunião de ministério às 5 horas da tarde e do culto de Santa Ceia às 19 horas, em nome de Jesus. Escola Bíblica Dominical. Foi uma bênção a escola passada. Tinha aí, acho que mais de 50 pessoas. E é assim.